Olá, minhas figurinhas lindas do quarto ano, tudo bem? Hoje, em Geografia, a gente vai rever sobre a cobertura vegetal terrestre, né? Por que a gente vai rever? Porque é um assunto que tem muita coisa para ler. Então, assim, se não ficar bem explicadinho, fica muita coisa nessa cabecinha linda de vocês, ok? Página 146. Vamos dar uma revisada e abrir os horizontes ainda mais. Muito bem, nós vimos na aula passada que o nosso planeta, ele tem um relevo diferente, o clima diferente, né, de um lugar para o outro, e não poderia ficar diferente a vegetação. Então, tudo isso, essas três coisas juntas, formam o nosso planeta totalmente de uma forma diversificada. Ou seja, tem locais que têm um tipo de clima totalmente diferente do outro. Do mesmo jeito, o relevo. E também agora a gente já ficou sabendo que a vegetação em cada parte do nosso planeta é diferente também. Então, tem locais no nosso planeta que as árvores só tem daquele tipo naquele local, não vai ter em outro. Por que não tem em outro? Mesmo levando uma mudinha, não vai nascer? Possivelmente não, porque ela é típica daquele local que tem aquele clima. Então, ela não vai dar certo para ser cultivada em outro local. Assim como você pensa, vocês acham que a vegetação da caatinga daria certo no local frio? Não, porque ela é uma típica, né? Ela é típica de região seca, que é aqui a região do Nordeste, ok? Então, nós vimos na aula passada esse mapa, que eu achei bem interessante, bem diferente dos outros, em que mostra, pelas cores variadas, como é a vegetação em cada local. Então, vocês vão acompanhar aí bem direitinho no livrinho de vocês, tá bom? Sobre cada uma. Então, a gente vai ver a primeira laranjinha aqui, sobre a estepe desértica. A estepe desértica, gente, é uma vegetação de estepe desértica que ocorre em locais onde o clima é seco, ou seja, onde chove muito pouco. Então, só tem mais nesses locais aqui. Aí, vamos vir aqui embaixo para o verdinho, a pradaria. A pradaria também ela é chamada de pampa, né? E ela se caracteriza por ser uma vegetaçãozinha rasteira, propícia para a alimentação do gado. Então, nesse local, geralmente se cria muito gado. Vou virar a página. Já aqui, eu acho que essa corzinha aqui é um vermelhinho, eu creio que seja. É a taiga, né? A taiga ela é uma vegetação presente na floresta, chamada floresta boreal, né? Ela ocorre nos territórios mais frios, próximos ao Polo Norte. Então, essa vegetação aqui você não vai achar em lugar quente, não tem como, porque ela é uma vegetação típica desse local. Já o rosinha, a tundra, né? É uma vegetação que ocorre em locais muito frios, bem próximos também ao Polo Norte. O solo nesses locais permanece congelado na maior parte do ano. Então, você nota que esse local, a vegetação ela pode ser um pouco mais ressecada, porque ela não vai receber tanta luz do sol como em outras partes do planeta. Aqui o verdinho, a floresta equatorial. Como o próprio nome diz, né, equatorial, ela ocorre nos locais onde passa a linha do Equador. Né? Esses locais são quentes, muito úmidos, o que favorece a biodiversidade. Ou seja, tem bastante animaizinhos, bastante plantas, né, diferentes nesse local. Há muita vida. E a nossa, né, bastante biodiversidade. Acho que essa palavra é tão se dizer de uma vez, biodiversidade. Savana. Savana ocorre em estações secas e úmidas e ela é demarcada e sua cobertura vegetal pode ser bem variada também. Em geral, ocorrem matas, mas a afeição mais comum é de árvores esparsas, ou seja, umas mais longe da outra, com troncos retorcidos. Essas áreas são bastante ocupadas pela agricultura, né, pelos agricultores, porque haja plantio, apesar do solo não ser tão fértil assim, mas eles conseguem fazer com que ali seja desenvolvida uma boa agricultura. Vegetação de altitude, pelo nome já diz, né? A vegetação que fica nos locais mais altos do planeta, ou seja, o clima já é bem mais frio. Então, a vegetação mais bem rasteira, não vai ter árvores altas, né? Como as matas e florestas, certo? E a vegetação
do nosso Brasil é muito rica e maravilhosa. O nosso Brasil ele é um dos países mais ricos em biodiversidade, né, quando se fala em vegetação. Nosso Brasil ele é bem dividido, bem marcante mesmo a sua vegetação. Então, nós vimos aqui na aula passada o mapinha, né? Tem a legenda do mapinha. Em cada legenda vem dizendo o nome característico pela cor do mapa da sua vegetação. Então, o verde, floresta amazônica. Você já sabe que a floresta amazônica fica onde? Na região norte, muito bem. Essa floresta, o ambiente é bastante quente e úmido, ou seja, a presença com uma presença marcante de chuvas. Lá chove bastante, né? Por isso que os rios estão sempre cheinhos. Algumas árvores costumam ser bem altas, né? E bem fechadas, você quase não vê o solo. Infelizmente está havendo muito solo agora por conta das queimadas que existem lá na floresta amazônica. Coisa triste, né? Mas o tanto de bichinho que morreu, o tanto de árvores que foram perdidas com essas queimadas. Muito triste mesmo. Então, essa floresta ela encontra-se diariamente ameaçada, né, pelo desmatamento, pelas pessoas que trabalham com madeireira, né, que são os trabalham com extrativismo e também com agropecuária, né? Eles querem fazer áreas de plantio, então eles fazem desmatamento e queimadas nesses locais. Então, é muito triste. Então, aqui um tempo, infelizmente, talvez nós não vamos ter mais a nossa floresta amazônica. Vamos ver as campinaranas. Olha só como é bonito. Só vocês observarem no mapa onde é e vai para a informação, ok? É uma vegetação que ocorre nas planícies amazônicas, onde não há a presença da floresta e é caracterizado pela presença de gramas. Já não tem mais aquelas árvores tão altas assim, ok? Vamos para o verdinho claro, matas atlânticas. Observem no seu mapa onde é que estão as matas atlânticas. Localiza-se em uma área de clima tropical. A mata ocorre em um ambiente com grande quantidade de chuvas, certo? Como a floresta amazônica, a Mata Atlântica apresenta grande biodiversidade. Lá tem muitos animaizinhos, né? Só tem nesses locais também, certo? Então, as árvores lá também são bem fechadas, não chegam a ser tão altas como a da floresta amazônica, mas tem bastante mata, ok? Vamos ver o cerrado. O cerrado é esse aqui de laranjinha. Procure no seu mapa onde é que está o cerrado. Vai olhando a cor, vai olhando o mapa. O auxílio de vocês aí é o mapa. Então, trata-se de uma vegetação em que ocorre a presença marcante de árvores baixas com tronco retorcidos. Aqui não vai ter árvores altas como na floresta amazônica. Certas árvores são mais baixinhas e os troncos são retorcidozinhos, encaixando-se quase uns nos outros, certo? A vegetação típica do clima tropical, com alternados períodos chuvosos e longos períodos de seca, né? Nos últimos anos, o Cerrado sofreu impactos ambientais muito grandes. Atualmente não resta tanto dele não. Tem, mas não é tanto como já teve há muito tempo atrás. A caatinga, a ausência da chuva, é a característica desse tipo de clima, como a tia já explicou. Embora exista água no subsolo da região, o mandacaru, o facheiro e o xique-xique são algumas das plantas típicas da caatinga, né? Tem até aquela música lá, mandacaru, quando fulora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Por quê? Porque aqui a caatinga tem bastante desse tipo de plantinha e é planta característica do sertão, ok? Mata de araucárias, essa eu sou encantada, acho que é por conta das árvores que são muito lindas. Conhecida também como pinheiral ou mata dos pinhais, essa vegetação ocupa parte do sul do país e está associada ao clima subtropical e altitudes mais elevadas. Você veja que a característica da vegetação combina muito com o clima, certo? Essa forma vegetal foi bastante explorada por madeireiros e posteriormente por atividades agropecuárias. Hoje em dia não tem tanto dessas árvores como já teve no passado. Você vê, né, que a modernidade traz isso de ruim para os locais, porque acabam com tudo, né? Somente com a vegetação. Complexo do Pantanal, que é onde está ocorrendo muito, que houve, né, muita queimada ultimamente. Muitos animais morreram queimados. Uma pena. Os pantanais ocorrem um clima tropical com temperatura do ar elevada,
e longa estação de seca. A vegetação é bastante variada, composta de um emaranhado de matas, cerrados e plantas aquáticas. Então, aqui, por que fala que tem muita planta aquática? Porque lá tem cheia dos rios o ano todo. Então, tá tudo sempre muito molhadinho. Então, tem plantas aquáticas que só vai ter lá mesmo, certo? Campo limpo, conhecido como também coxilhas, pradarias ou pampa gaúcho, ou campos limpos no Rio Grande do Sul, são formados por gramíneas e ervas. Aqui não vai ter árvore grande, nem árvore baixa, é tudo mais assim, gramínea, como se fosse um gramado, certo? Eles vão atingir uma certa alturinha baixa, mas não passa disso não, certo? O clima predominante é o subtropical, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Nesses locais é comum a criação de gado. Então é propício justamente a vegetação para a criação do gado, porque eles conseguem se alimentar dessa vegetação que é mais assim de grama, digamos assim, e ervas. A vegetação litorânea tem no nosso Ceará, né? Porque é uma vegetação que tem a influência do mar e dos rios que ali desaguam. Então pode ocorrer mangue, como aqui na foto, se você observar, tem uma área alagadiça do mar, né, com essas árvores bem retorcidas, né, os galhos emaranham uma na outra, né? Os manguezais se caracterizam por ter raízes submersas durante as cheias dos rios e as marés altas, e aparentemente nas marés baixas. Quem já conhece esse tipo de vegetação, nota que tem período do dia, quando você vai para Calcaia, ali pelo lado onde tem os tapebas, ali é vegetação de mangue, sabia? Pois é, durante algum período do dia, dá para ver bem as raízes das árvores, porque a maré está baixa. Quando a maré aumenta, o mangue fica cheinho de água, aí você já não vê mais as raízes, você já vê os tronquinhos, né? Aquelas raízes retorcidas que ficam embaixo d'água, só vai poder ser vista de novo quando baixa a maré. E como eu disse na aula passada, é um local que tem muito caranguejo mesmo. É de lá que muitas famílias tiram seu sustento, né? Eles vão lá procurar na laminha, tira o caranguejo, tá bem escondidinho, para poder vender, ok? Com isso, nós concluímos a parte da nossa vegetação. Não esqueçam de fazer as tarefas, voltem a ler sobre a vegetação, voltem a ler sobre o clima, voltem a ler sobre o relevo, porque tudo isso daqui está muito ligado um no outro. Um sempre depende do outro, tá ok? Um grande beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!